Aleluias, glória a Deus. João capítulo 16, a partir do versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Até aqui. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, nós estamos hoje encerrando essa série de mensagem. Esta é a terceira da série, cujo título é Convencidos, Convertidos e Conservados. Na primeira da série, eu preguei sobre a obra do Espírito Santo em nos convencer. Por mais que preguemos bem, saibamos e entendamos de homilética, técnicas para falar em público, coisas dessa natureza, conheçamos o hebraico, o grego, todos os vernáculos dos idiomas em qual a Bíblia foi escrita, o nosso idioma em qual vamos expressar, mesmo sabendo tudo isso, mesmo assim, não temos condições de convencer alguém. Quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ver que as pessoas às vezes pregam e nós ficamos até tristes: poxa, eu preguei tanto, falei tanto, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Quem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo, a você e a todos quantos estão na presença do Senhor. De modo que isso aqui é uma verdade que nós temos que saber e compreender e entender, que quando o Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos, ele fala: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos não. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu vou ler o 13 agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então nós estamos aqui diante de um texto até bastante conhecido, até bastante pregado, mas que tem no seu bojo um peso tão grande de glória, que quando eu medito nesse texto eu fico: meu Deus, que coisa tremenda o Senhor passou para nós através das Sagradas Escrituras, permitindo que o teu servo João escrevesse e permitindo que chegasse até nossas vidas. Porque sabedores somos que, se é o Espírito Santo que convence, então a minha função é, guiado pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele que vai fazer a obra dele, porque a minha parte é pregar, porque ele me chama, ele me convence, me cura, me transforma, me faz um vaso para a sua honra e sua glória, de modo que pelo Espírito Santo começamos a pregar. E a nossa função é anunciar, é falar, é pregar, é estudar a palavra, conhecer doutrinas bíblicas e ensiná-las e pregá-las, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Há alguns pregadores que falam, batem no peito e falam: eu falo, Deus cumpre. Não, nada disso. Deus é soberano, é Ele que fala na sua palavra, e a nós nesses últimos tempos falou pelo Filho. E quando nós olhamos pelo Filho, é a palavra de Deus. Antigamente falou aos pais, pelos profetas e de muitas outras maneiras, mas a nós nesses últimos tempos é pelo Filho. E quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para o verbo, para o pão que desceu do céu. É a palavra de Deus que nos enche, que nos convence, pelo Espírito Santo agindo em nós, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade e que nos faz andar na presença do Senhor. De modo que algumas passagens bíblicas às vezes são difíceis de entender, mas nós buscamos a presença do Senhor. E até uma frase antiga, eu quero citar aqui uma frase antiga, que as pessoas costumam dizer que a Bíblia
é o livro que nós lemos, meditamos, estudamos, e o autor está ao nosso lado. Porque costumeiramente nós dizemos assim: a Bíblia tem mais ou menos uns 40 autores. Não tem 40 autores mais ou menos, tem em torno de 40 escritores. O autor é um só, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo. Então não tem 40 ou quase 40 autores. Não é por que quase 40? Porque, por exemplo, Hebreus, você não sabe se Hebreus foi escrito por Paulo. Parece que foi, mas não está escrito. Alguns pensam que sim, outros que não, mas o autor é o Espírito Santo. Alguns atribuem algumas obras ou parte de obras para um ou para outro. O certo é, o autor é o Espírito Santo. Então é o autor que está do nosso lado enquanto lemos, estudamos e meditamos na palavra. E nesta terceira série, ou terceiro sermão da série, que a primeira foi convencidos, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A segunda foi convertidos, porque converter é de qualquer ponto que você estava lá no pecado, ele te converteu, te trouxe para ele. E convencidos pelo Espírito Santo, convertidos pelo Senhor, também pelo Senhor nós somos conservados. Eu tenho me aborrecido e ficado triste, de verdade, irmãos. É uma tristeza profunda muitas vezes, quando ao conversar, e eu respeito toda e qualquer opinião, inclusive daqueles que não professam da mesma fé que nós, eu respeito toda e qualquer opinião, até mesmo de alguém que se diz ateu, ou que crê num pedaço de madeira, de ferro. Eu respeito, como nós todos devemos respeitar, mas respeitando ou não, nós temos a obrigação de falar a verdade. E se a pessoa não quer, paciência, pelas suas palavras você vai ser justificado ou vai ser condenado. De modo que eu fico triste, profundamente aborrecido, quando, por exemplo, eu vou falar isso aqui hoje, que eu vou dizer, e quando eu falo, as pessoas: mas será que é bem assim? Mas será que é isso mesmo? Eu creio que não deve ser assim. Mas não com a pretensa de ser eu o dono da verdade, não com a pretensa de ter eu ser o detentor do conhecimento pleno e absoluto, mas ser apenas um pregador das Escrituras Sagradas, do qual eu digo que você não deve acreditar nem em mim e nem em qualquer outro pregador, quaisquer que seja o ministro mensageiro. Você deve ir para as Escrituras, fazer como os bereanos, que pegavam e analisavam se aquilo de fato era assim mesmo, se saber que o contexto é aquele, se entender que é isso que Deus está falando, mas não pegar um ponto isolado, mas estudar. E estudar, quando nós falamos, é estudar diligentemente as Sagradas Escrituras. Alguém um dia falou, eu escutei isso de algumas bocas até, isso que eu vou dizer agora, eu escutei de algumas pessoas, dizendo que a Bíblia é a mãe das heresias. E eu fiquei aqui no meu coração com pesar, porque a Bíblia não é mãe das heresias. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso. Já ouviu, irmão, alguém falar isso? Já ouviu? Já ouviu, irmão, alguém falar isso? Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, dizendo assim, a Bíblia, pastores, eu estou dizendo pastores, é a mãe das heresias, porque a partir da Bíblia existe todo tipo de heresia que você possa imaginar, ou quase todo tipo, né? Você pode ver que tem lugares, pessoas reunidas dizendo ser evangélicos, ser cristãs, usando até a Bíblia, falando da Bíblia, mas você vai ver no cerne, não é a palavra que eles pregam, não é doutrina que trazem, traz qualquer outra coisa, menos a verdade do Evangelho. E quando eu vi da boca de um rapaz, um amigo meu, do qual eu fui pastor dele uma vez, em uma ocasião, e ele congregava em outra igreja, porque eu mudei para um lado e fui para outro, enfim, e nos encontramos, ele falou que o pastor que ele estava lá disse assim, que a Bíblia é a mãe das heresias. Não é. Se tem uma mãe da heresia, eu digo que não é nem mãe, eu digo que é um pai. E eu digo que o pai está escrito lá em João 8,44, que Jesus diz, o diabo é o pai da mentira. Então ele usa, a sagacidade dele, tanto que a Bíblia nos instrui, olha, vocês ficam atentos com a sutileza, os ardis de Satanás, de modo que quando ele chegou lá no deserto, quando Jesus estava ali já com fome, 40 dias ali, etc, jejum e tal, ele foi com a palavra distorcida. Olha, está escrito isso, e é assim que muitos fazem. Olha, mas é isso que está escrito. Aí você lê, vai estar escrito assim, é isso mesmo. Mas tem que analisar o texto, o contexto histórico, o tempo, para quem foi, se é normativa, descritiva, bíblico, extra-bíblico, antibíblico, todo esses recursos para nós entendermos o que aquilo quer dizer de fato. E para entender isso, precisa de estudo diligente. Não é pegar a Bíblia, minha mãe mandou bater nesse, dá aqui, eu vou falar aqui, aí abre e fala e pronto.
Eu fico, sabe, com o coração pesado de saber que um pregador não passou pelo menos umas 6, 7, 8 horas estudando um texto para pregar. Mas é pelo menos, bem pelo menos mesmo. Porque a vida de um pregador deve ser uma vida de estudos, não é só aquele momento, porque o verbo estudar, eu sempre falo, deve estar no presente do indicativo. Eu estudei, não vale. Eu vou estudar, é interessante. Eu estudei, não é que não vale, vale sim, evidente, né? Mas eu estudei, mas eu tenho que estar estudando, porque o que eu estudei foi, o que foi, o que foi não é. Então eu tenho que estar sempre estudando, sempre lhe trazendo à tona, sempre trazendo memória, sempre refrescando a memória com o ensinamento, porque a palavra de Deus deve dar prazer àquele que lê, a palavra de Deus deve dar prazer àquele que medita, a palavra de Deus deve dar prazer àquele que ouve. Sentar numa cadeira, num banco, num estofado ou não, nessas cadeiras de plástico, por exemplo, nós temos, e ouvir um pregador 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, não é fácil. Mas se houver prazer na palavra, nós ficamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por isso se faz necessário o pregador buscar para dar esse alimento, seja meia hora, 20 minutos ou o tempo que for. Mas o que eu estou dizendo que me pesa o coração é: um chega e fala, a Bíblia é a mãe das heresias, e o outro pesa no coração, porque o tópico dessa mensagem de hoje, que é o título dessa terceira da série de 3, se chama Seguros, o tema é segurança da salvação, conservados. Primeiro nós somos convencidos, convertidos e conservados na salvação eterna. O que eu estou dizendo que me dói o coração é que quando às vezes eu converso com alguma pessoa, eu quero que todos que me ouçam, tanto aqui quanto pela internet, que vai para a pregação, vai para a internet, muitos ouvem, muitos assistem lá, ouvem, né, porque não tenho vídeos, quase não tenho. Eu quero que todos que me conhecem e que ouvem a pregação que eu estou pregando já há mais de 30 anos, eu quero que fique bem claro no coração o que eu vou dizer agora, e que se perguntar, a resposta já está na ponta da língua. Pastor, a salvação se perde? A salvação em Cristo a gente pode perder? Não. Se Cristo te salvou, não. Se outro qualquer te salvou, você perde. Se foi Pedro, se foi João, se foi pastor ABC, se um desses salvou, perde. Mas se Cristo Jesus lhe salvou verdadeiramente, você está salvo, garantido, guardado e conservado para toda a eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus. Mas pastor, fulano caiu, desistiu, nunca me voltou, congregou, pastoreou, pregou, fez um monte de coisa. Se ele saiu e nunca retornou, porque cair é possível. Perder a salvação, não. Cair é possível, perder a salvação, não. Mas para entender isso, precisa de estudo diligente. Buscar mesmo, não é pegar um pouco, mas lá em Hebreus 6 fala isso, mas lá não sei onde fala aquilo outro, mas não sei o que. Eu estou dizendo uma coisa muito séria, de peso. O nosso Deus não é um Deus que brinca de ser salvador. O nosso Deus é salvador de verdade. O nosso Deus salva e salva eternamente, gloriosamente, jamais hão de perecer aqueles que confessaram a Jesus, porque não foi por nós, foi o Espírito Santo que agiu em nossas vidas, foi Deus que agiu em nós, nos tirou do lamaçal do pecado, porque estávamos mortos em pecados, em nossas transgressões, em nossas iniquidades. Ele nos convenceu graciosamente, Ele nos fez converter para Cristo e nos sustenta, nos segura e nos conserva graciosamente. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vamos lá comigo. Filipenses capítulo 1, que fique claro para todos quantos me conhecem e que vão me conhecer. Se perguntar, a resposta é: salvação em Cristo não se perde. Ah, pastor, mas fulano foi beber pingo, foi beber cachaça, foi cheirar não sei o que, ele pregou, ficou 10 anos, ele falava. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se ele pegou a palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, se a pessoa nunca foi salva, é outra história, que no decorrer do tempo nós vamos ensinando, aos poucos nós vamos passando verdades profundas para a igreja. Filipenses 1, o verso 6 diz assim: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Começou em vós, começou em mim, no meu ser, no seu ser, na igreja. Aquele que começou a boa obra em vós é poderoso, Ele é soberano, Ele é eterno. Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então que fique bem claro isso.
convencidos, convertidos e conservados. Irmãos, preste bem atenção: se dependesse de mim, eu jamais seria salvo. Se dependesse de uma atitude minha, de um passo meu, de falando, eu vou porque eu sei que Deus tem e tal. O homem é caído, o homem é morto em pecados e ofensas. Isso é tremendo. Se você observar na história da igreja, se você pegar ali por volta do século 13, 14, você vai ver coisas tremendas acontecendo. A partir do terceiro século, coisas terríveis foram acontecendo na igreja, foram inserindo coisas que não fazem parte do culto, foram colocando coisas que não condiziam com a verdade. E uma coisa é certa, uma mentira falada várias vezes, ela passa a ser verdade, e a verdade passa a ser mentira na boca daquele que não conhece e no ouvido daquele que não conhece. Como é que eu vou convencer você disso? Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo pode, pela sua palavra. Eu repito uma frase que eu tenho dito aqui constantemente: eu creio no poder do Evangelho. Talvez muitas pessoas estão abatidas nesta hora, chorando nesta hora, porque pecaram, porque erraram, mas aquela dor, aquele peso no coração, aquele aperto terrível, se arrependeram verdadeiramente, se arrependeram porque o Espírito Santo agiu, mostrou o erro, porque o texto nos diz, onde eu li com vocês, que Ele nos levará, o Espírito Santo, a toda a verdade, e a toda a verdade vai nos mostrar coisas que vão nos confrontar, porque a verdade não é apenas dizer, olha, você é um vaso, ou você é uma bênção, ou você é uma tocha, ou você é um canela de fogo, ou você é ouro de Ofir, ou você não sei das quantas e tal coisa. Não, a verdade muitas vezes é o Espírito Santo mostrar: você precisa de mim, você não tem condições, nós não temos mesmo. Agora, quem nos sustenta não é a minha força, mas é o Senhor Espírito Santo que nos conserva graciosamente nessa salvação bendita. Eu gostaria tanto que todos, não só aqui, mas em todos os cantos, tributassem louvor, tributassem adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso por uma tão grande salvação. Quando nós ficamos assim, mas eu acredito que alguém pode perder a salvação, dói no meu coração, por Deus está no céu. Pessoas que me conhecem às vezes, que já viram pregar, viram minhas pregações, já ouviram, conversam comigo, às vezes até pela internet, e falam: pastor, olha, eu acredito que pode perder a salvação. Meu Deus, não é possível que você não lê na palavra. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Foi Deus que começou isso. Observe, Judas, verso 1, é um capítulo só. Judas, lá no finalzinho, antes do Apocalipse. Judas, verso 1, eu já falei isso aqui já. E por que eu não posso falar de novo? Ora, glória a Deus. Um pai de família, ele tira coisas novas e coisas antigas do bom tesouro. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Conservados por Ele, convencidos, convertidos e conservados. Gloriosa salvação, bendita salvação, que Cristo na cruz do Calvário derramou seu sangue não foi derramado em vão. Quando Ele salva eficazmente, Ele chama eficazmente, Ele liberta eficazmente, Ele transforma preciosa e gloriosamente. Agora há pouco o irmão falou que ele viveu uma vida onde ele usava droga, fazia isso, fazia aquilo, na oportunidade que ele teve. Mas ele foi salvo, quando ele é salvo por Cristo, ele é liberto, porque conhece a verdade. Quando conhece a verdade, verdadeiramente é livre. Há pessoas que falam: não, vamos fazer um culto de libertação, 7 quinta-feiras de libertação, 7 madrugadas de libertação. Eu até entendo o que passa na mente do povo. Nem todos ali estão com uma fé. Muitos vão no embalo, porque todos fazem, vão fazer, e vai no embalo. Mas você quer libertação, prega a palavra. A verdade liberta, a verdade transforma. É o Evangelho que faz libertação, é o Evangelho que traz libertação dos cativos, é a palavra. Quando se prega o Evangelho, se prega o poder de Deus. Quando se prega o poder de Deus, o poder das trevas tem que sair. Então eu estou firme na presença do Senhor, firme nas promessas que Deus nos deu, porque a salvação é eterna. Mas você não conhece, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, adulterou. Eu entendo. Davi também fez isso. Pedro também fez isso. Tomé, não digo adultério, pecou. Um negou, outro pecou, mandou matar, adulterou. Outro, não, eu não acredito, se não tocar nas feridas, não, que isso, não é possível.
E andou com Jesus, viu os milagres, viu Jesus andar sobre as águas, viu ele curar leprosos, cegos, ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim ressuscitou Lázaro, fez milagres tremendos. Eu não acredito, se não vê, eu não acredito. Não foi assim? Pedro, você estava andando com ele? Não, eu não. Ah, era você assim. Não, eu nem conheço esse homem. E diz o texto que saiu praguejando. Mas contrito e quebrantado, Salmo 51, o verso 17, a um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Aquele que confessa as suas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós estamos pegando um Deus que é um Deus de peso, um Deus zeloso, um Deus que não brinca de ser Deus, um Deus que não tem o culpado por inocente. Se é culpado de verdade, de fato. Mas é um Deus que enviou seu Filho maravilhosamente na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados, e na cruz derramando o seu sangue purifica, limpa, transforma, liberta e compra e paga. Porque tem gente que compra e não paga, mas Cristo compra e paga, e o preço é muito alto. Aleluias. É o preço de sangue, sangue puro, sangue carmesim. Olha só, ontem na pregação que nós fizemos no culto lá em Queluz, eu citei esse texto. Eu não vou citá-lo todo, apenas o capítulo 10 de João e o verso, alguns versos. Vamos lá para o 29, talvez eu fique só nele, não sei. João capítulo 10, verso 25 ao 29. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Verso 30, eu e o Pai somos um. Olha isso daqui, queridos. Jesus dizendo claramente, no capítulo 10, dizendo que o ladrão, o salteador, aquele que vem por um outro canto, não é o pastor. O bom pastor entra pela porta, o bom pastor chama as suas ovelhas e tira para fora, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque as suas ovelhas o conhecem, e ele conhece as suas ovelhas. E aqui naquela disputa com os fariseus, com a liderança, ele disse assim: vocês não podem acreditar, verso 26, porque vocês não são das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma coisa que eu aprendi de Jesus e conhecer de Jesus é que a sua salvação não é uma salvação, desculpa a expressão, tá? Não é uma salvação meia boca, é uma salvação poderosa, gloriosa, firme, tremenda e eterna. Eu quero que você saia daqui com o coração alegre. Eu quero que você saia daqui com o coração regozijando de alegria, de gozo na alma, de saber que Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos conserva nessa salvação gloriosa. Ah, mas eu posso perder a salvação? Não, você não pode perder a salvação. Ah, mas fulano perdeu. Não perdeu, ele nunca teve. É diferente, ele nunca teve. Porque quando nós ouvimos a voz do bom pastor, nós começamos a seguir, e acontece de caminhar 1 ano, 2, 3, 5, sei lá quanto, e as intempéries da vida, as tribulações, as adversidades, nossa fraqueza, nossa falta de vigilância, porque nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E a nossa maneira de viver, nossa falta de oração, nossa falta de comunhão com Deus, nossa falta de busca da presença dele, nosso descompromisso. Porque a Bíblia nos instrui: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Fique atento, fique firme. Ali não está dizendo perder a salvação. Não cai, não deixa bater, não deixa cair da graça, não deixa cair do seu... Quantas pessoas muitas vezes oravam 1 hora, 2, 3, 4 por dia? Hoje não passa nem 20 minutos de joelho. Atravessava a pé às vezes distâncias longas para servir ao Senhor. E depois acontece uma bênção, tem um carro, tem a casa, tem tudo, e não quer mais. Não, eu estou muito cansado. Ah, não, eu já quero. Nada. Não é nada disso não. É porque já está caído. Quantas pessoas ouviram esse evangelho e com o coração inflamados começaram a pregar e anunciar a Cristo? Porque pregar não é somente pregar no púlpito, como eu estou fazendo aqui agora, é anunciar para o perdido pecador.
Porque quando o coração está inflamado e nós temos a certeza desse grande Deus que faz uma grande salvação, nós temos temor de Deus, desejo que outros conheçam também essa grande salvação, de modo que nós temos coração aberto para anunciar o Evangelho, seja para quem quer que seja, para quem for, de modo que as pessoas ouvem, ou vão desprezar, outros não estão nem aí, outros vão zombar, mas você tem alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida eternamente, porque Cristo nos salvou. Aleluias! Glória a Deus. Eu quero que a igreja missionária Volta de Cristo aqui em Cruzeiro, em qualquer lugar que eu pastorear, eu quero que eles saibam, eu quero que eles conheçam, não só aqui, lógico, todo o planeta, mas onde eu pastorear, eu quero que as pessoas saibam que esse pregador prega uma salvação eterna, porque a palavra me diz isso, me garante isso, me afirma isso, me dá todo o respaldo para isso. Observe o que diz João 6, verso 37, aí do ladinho. É claro que eu não vou esgotar o assunto nessa mensagem, eu tenho mais 20 minutinhos para pregar ainda, eu não vou esgotar esse assunto aqui tão grande nesses 20 minutinhos, é claro que não, mas estou aberto para que me pergunte depois, me procure depois, até mesmo na internet, pode entrar lá e me chamar que eu entro em contato e nós vamos explicar. Tem dias que meia-noite eu estou dando estudo bíblico, pelo celular, pelo WhatsApp. Ô pastor, como é que é isso? Eu sou um aluno, eu sou um aprendiz também, mas um aprendiz que quer compartilhar o que já aprendeu. João 6, verso 37, olha o que diz. Vou ter que ler o 36, né? Esse aqui é clássico. Até o 40. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Presta bem atenção. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Você pode ler comigo esse texto? Você pode ler essa frase comigo? Você pode ler? No 3. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Mais uma vez. Todo que o Pai me dá virá a mim. Olha só. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que não vai lançar fora? Porque foi o Pai que deu. Vocês estão entendendo? Presta atenção aqui, linguagem atual. Linkar é uma frase que na minha época não existia, né? É uma frase atual, né? Linkar. Vamos fazer um link aqui. Presta bem atenção. Todo que o Pai me dá virá a mim. Ponto e vírgula, aqui no meu caso, ponto e vírgula. Aqui tem uma máxima. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que não vai lançar fora? Porque foi o Pai que deu. Então só vai chegar até Jesus aquele que o Pai deu. Está entendendo? Por que é uma segurança tremenda? Por que nós somos conservados por Jesus, pelo Espírito Santo, graciosamente? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Me permita agora aborrecer alguns, inclusive, é uma coisa assim interessante, mas às vezes nós dizemos assim, eu entendo, eu não estou querendo chocar com o que eu vou dizer agora, mas eu quero que você entenda o que eu estou dizendo agora com muita simplicidade e singeleza de coração. Nós dizemos, eu ganhei alma para Jesus. É uma expressão que nós usamos porque nós pregamos através daquilo que pregamos, aquela pessoa ouviu o Evangelho e o Espírito Santo o converteu, o converteu e sendo convertido pelo Senhor, o sustenta, o conserva. Então essa expressão, eu ganhei uma alma para Jesus, parte do princípio de que nós pregamos o Evangelho, aí temos nossos filhos na fé, como Paulo fala, fulano e tal, meu filho na fé, Beltrano, fulano, isso aí faz parte, está tranquilo, mas observe aqui, o que diz o texto? Todo que o Pai me dá. Então quem ganhou foi Jesus. Você está entendendo? Deus deu para ele, então ele ganhou. Quem ganhou? Jesus. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, porque é presente do Pai para mim. Jesus vai jogar fora o presente que o Pai deu para ele? Você está entendendo? Aquele que vem a mim, vem porque o Pai me deu, e vem porque o Espírito Santo agiu, porque na salvação age o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que um Deus só, não tem como você dissociar isso. Então aquele que vem porque o Pai deu. Cada pecador que chega em Cristo vem porque o Pai deu a ele. Observe isso. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, pelo amor de Deus. Escuta isso,
e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Está na sua Bíblia isso? Está na sua Bíblia aí, irmão? Está escrito isso aí? Está escrito aí, amor? A versão pode ser diferente, mas esse é o texto, não é? Não é esse o texto? Olha lá, vou repeti-lo. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta. Repita comigo. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum, repita, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Você é presente de Deus Pai para o Deus Filho, e Deus Pai deu para o Deus Filho, você, a minha, você, em graça e misericórdia, algo tremendo que nós talvez não consigamos compreender com a nossa mente carnal, mesmo mais espirituais que nós possamos ser, mas é Deus que agiu, é Deus que fez. Foi o Pai que deu ao Filho, a você e a mim para ele, de modo que a vontade do Pai é que aquele que o Pai deu para o Filho não perca, não vai lançar fora e não vai perder, mas Deus vai, o Senhor Jesus vai ressuscitar no último dia, quando Cristo vier nas nuvens, raiando nas nuvens, com poder e grande glória, aleluia. Eu e você, se tivermos mortos, vamos ressuscitar em corpo de glória. Se tivermos vivos depois dos mortos, ressuscitados em corpo de glória, vamos ser transformados em corpo de glória e vamos chegar à presença dele. Por quê? Porque foi o Pai que deu, aleluia. Somos conservados pelo poder do Espírito Santo. É Deus que age em nossas vidas, aleluia. É uma salvação tremenda. Ah, por que eu tenho que pregar? Ah, eu vou perder. Não perde, porque não é você que se sustenta, é Jesus que sustenta, é o Espírito Santo que sustenta, é poder de Deus nas nossas vidas, aleluia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Mas nós não estamos vendo, eu não estou vendo Jesus com barba, ou sem barba, com olho azul, sem nada, não estou vendo. Eu estou vendo na palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, na palavra, na escritura, na doutrina, aleluia, na mensagem gloriosa do Evangelho. Ali eu vejo Cristo. E quem vê o Evangelho e crê nesse Evangelho, conforme diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Ele está falando do Espírito Santo que vai habitar em nós. Isso é para nós exaltarmos o Senhor. Quando você pregar o Evangelho para um pecador, ele vai falar: ah, mas eu sou isso, eu fui aquilo outro, eu fui não sei o que, não sei o que lá. Olha, sabe de uma coisa? Se você é ovelha, você vai ouvir a voz do bom pastor. Ele pode estar me usando aqui, você ali, mas é o Espírito Santo que vai agir na vida dele. Tendo feito isso, vai segui-lo, e vai seguir porque foi o Pai que o deu. Toda alma, todo eleito é presente do Deus Pai para o Deus Filho. Será que nós podemos adorar a Deus por isso e glorificar a Deus por isso? Será que nós podemos de verdade, de fato, conduzir nossa vida hoje sabendo disso, tributar mais honra e glória e louvores a Deus, e nunca mais dizer: não, eu não acredito, a salvação se perde? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessa, não pense uma insanidade dessas, porque o meu Redentor e o teu Redentor é poderoso. Nós somos fracos pecadores, perdidos pecadores, mas aprove Deus salvar o crente pela pregação do Evangelho, pela loucura da pregação do Evangelho. Olha o que diz aí, Efésios 1, verso 13 e 14. Efésios, capítulo de número 1, verso 13 e o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 11, né? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da vontade de Deus, que faz todas as coisas, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele predestinou para o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da salvação, ou a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tremendo isso daqui. Segundo o conselho soberano de Deus, ele quis salvar, e salvou o que ele quis, e tendo feito isso, nos selou
de modo que selados pelo Senhor, eu tenho até uma mensagem lá no meu canal sobre esse tema, somos propriedade dele. Por isso que Jesus fala: ninguém vai me arrancar das mãos do meu Pai. O Pai que me deu é maior, ninguém vai arrancar das mãos dele, de forma alguma. Né, Marcelo? Até uma alegria, até um... O 14 completa isso. O 14, aleluia! O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aleluia! Queridos, olha para cá um pouquinho, preste bem atenção. Você pode até não acreditar nisso, mas ao salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Ele é selado, ele é marcado. Você está carimbado, marcado, selado. Você pertence, é propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha só o que diz Efésios 4:30, do ladinho aí, só para nós corrermos aqui. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Depois você lê os versículos antes e depois para entender melhor o contexto. Mas só essa palavra aqui, ó, não entristeça o Espírito Santo. Não dá, ele é uma pessoa, é Deus, né? É a terceira pessoa que compõe a Trindade. E não entristeça ele. Quando eu desejo pecado e não quero ele, eu estou entristecendo ele. Poxa, eu sou salvo, eu fui salvo, lavado, remido, liberto, nome no livro da vida, Deus me tirou do lamaçal. Eu não quero trabalhar, eu não quero ter firmeza, eu não quero ajudar, eu não quero auxiliar, eu não quero ter comunhão com os irmãos, eu não quero evangelizar, eu não quero somar, eu não quero ajudar. Isso e mais outras coisas entristecem, Senhor. Mas não entristeça o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Segundo aos Coríntios 1 e o 22. A minha letra está cada vez mais cheia. Eu acho que é 22, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 22. Verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Não arde no seu coração uma firmeza, querido? Será que não arde no seu coração uma firmeza de que Cristo que sustenta, que o Espírito Santo que nos convence, nos converte e que nos conserva na presença dele? Olha só, Romanos 16, verso 25, corre lá. Romanos, mas que coisa tremenda. Mas então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos beber, vamos fumar, vamos bagunçar, vamos sair do lado, vamos trocar de esposa a cada 15 dias. Porque uma vez salvo, salvo. Nunca foi salvo quem pensa assim. Nunca foi transformado quem pensa assim. Nunca conheceu a verdade quem pensa assim, querido. Observe o que diz aí Romanos 16, verso 25. Romanos 16 e o verso 25, olha só o que diz. Ora, aquele que, o acrasiado, né? Para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras, dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência e a fé. Ao único Deus, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Eu oro, sabe, eu fico orando, Senhor, abre o coração do teu povo para entender essas grandes verdades. Eu acredito que isso aqui nos traz uma firmeza, uma certeza, uma alegria. Porque há pessoas que emocionalmente elas pulam, choram, saltam, mas é só no momento. Mas o poder do Evangelho, ele não é emocionalismo. Ele pode trazer emoções também, porque o ser humano ele é composto de emoções. Mas ele é impactado por uma verdade, e essa verdade há de mudar e transformar as vidas. Olha só, para nós encaminharmos para o fim da mensagem, a salvação do crente se fundamenta em duas coisas imutáveis. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, e com mais 10 minutinhos eu encerro. Hebreus
capítulo 6, e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho nos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então ele está falando de herdeiros da promessa. Guarde essa palavra. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, o que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Duas coisas imutáveis: promessas e juramento. Olha só, isto querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho. Lembra que eu falei agora há pouco lá em Efésios? Segundo o conselho da sua vontade. A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com o juramento. Então eu tenho aqui uma promessa e tenho um juramento. Eu tenho aqui uma promessa. Como o meu tempo está acabando, eu quero que você corra rapidamente para Atos 13. Eu vou ter que, não vou multiplicar os versículos aqui hoje não, eu tenho um monte de versículos aqui ainda, mas é um assunto que eu vou estar falando sempre, então eu vou encurtar um pouquinho aqui. Atos 13. (13:32). Eu acho que é isso, minha letra está cada vez pior. Eu vou ler o 29 em diante. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. A promessa da salvação que Deus fez eternamente gloriosa não poderia se cumprir se Deus não ressuscitasse seu filho, se Cristo não fosse ressuscitado, mas a promessa foi garantida, porque a morte não pôde detê-lo na sepultura, as trevas não pôde detê-lo, o mal não pôde deter, ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida, para a honra e glória do seu nome. Observe só, Efésios 3:6, rapidamente, Efésios capítulo 3, verso 6. Olha o que diz as Sagradas Escrituras: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Então a promessa Deus garantiu, é uma promessa de Deus. Eu posso prometer e não cumprir. Muito embora o que eu falo de pé eu sustento sentado, o que eu falo sentado eu sustento de pé. Todos temos que ser assim. Mas Deus promete, eu posso prometer, mas alguma coisa aconteceu e não consegui cumprir. Ixi, choveu, caiu essa barreira, o carro quebrou, deu um problema, infartou, morreu. Pronto, não tem como cumprir. Mas Deus não. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. 1 João 2,25 diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E também nos deu um juramento. Hebreus 6, aí do ladinho, verso 13. Hebreus capítulo 6 e o verso 13 diz assim a Sagrada Escritura, aqui do ladinho mesmo, pertinho de onde nós estávamos: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei, e multiplicando eu te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Deus prometeu, não tem ninguém maior que Deus, prometeu por Ele mesmo. Então essa promessa da salvação, que toda a semente, que todos seriam abençoados, benditos na semente de Abraão, refere-se à semente chamada Cristo Jesus, que da linhagem de Abraão, Cristo veio para nos dar
graciosamente, pela misericórdia, essa salvação tão grande. E com o juramento. Olha só, vou ler de novo aqui João 10 e o verso 28. Como eu falei, eu tenho uma série grande de versículos aqui, mas o meu tempo não dá. João 10, verso 28. Diz assim a palavra: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu tenho aqui uma série grande de versículos, mas eu não vou multiplicá-los mais não. Até porque eu acredito no poder do Evangelho, sendo pregado bastante tempo, pouco menos tempo, mas eu acredito na apresentação, na exposição do Evangelho. Eu quero que você cubra a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu não quero que você acredite em mim não, eu quero que você vá para as Escrituras e estude diligentemente. E dou-lhes a vida eterna. Para quem? Para as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Convencidos do pecado, da justiça e do juízo, convertidos de um ponto qualquer no pecado para Cristo e conservados, porque fiel é o que prometeu. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Talvez o adversário ele põe na sua mente: mas você pecou, mas você saiu dos caminhos do Senhor e foi lá e voltou lá. Mas lá estando, não teve prazer naquilo, porque você já era selado pelo Espírito Santo do Senhor Deus e não tinha mais prazer naquilo. Eu duvido que alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que pode até se afastar dos caminhos, pode até um tempo ficar fora, eu duvido que ele vai encontrar paz. Ele pode beber cerveja, pode ir para o carnaval, pode ir para o pagode, pode fazer uma coisa aqui, uma coisa colar, mas lá dentro ele não vai ter aquela tranquilidade, aquela paz que ele tinha na presença do Espírito Santo do Senhor. E quando a alma vai gemendo, vai gritando, chega um momento que em lágrimas as pessoas falam: eu não aguento mais, Espírito Santo, eu estou com saudade, eu não aguento mais. E quebrantado, quedado aos pés do Senhor, ele pede perdão e clama por misericórdia. E o bom pai que deu essa alma para o filho, e o filho disse: não, ninguém vai arrebatar nas minhas mãos, porque poderoso é aquele que começou a boa obra para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou você pensa que esse que vos fala nunca afastou do caminho do Evangelho? Ou você pensa que esse que vos fala, que prega com essa misericórdia do Senhor há tanto tempo, nunca teve fora, e conhecendo o Evangelho, não como eu conheço hoje, não com a clareza que eu tenho hoje, não com o temor que eu tenho hoje, digo-se de passagem, mas tive conhecimento e estive fora dos caminhos do Senhor, a ponto de ir para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia wicca, mesa branca, conhecedor, sabedor que Jesus é o Salvador, mas em momento que você não vigia. Eu trabalhava tanto, eu saía de manhã e eu via meu filho dormindo, chegava e ele estava dormindo já. Não tinha mais tempo para ir à escola bíblica, não tinha mais tempo para o culto da semana, não tinha mais tempo para ir culto domingo. O corpo é só trabalho. Não estou culpando o trabalho, nós temos que trabalhar, mas não podemos deixar o tempo do Senhor. Essa é uma grande verdade. Todo o tempo que você tiver para o Senhor, dedique-se ao Senhor. Tem que trabalhar, tem que estudar, faça, mas cuidado, busque a Deus. Nem que tem que levantar mais cedo e dormir mais tarde, mas dedique um tempo ao Senhor. Mas mesmo lá, um dia eu estava dentro de um salão de baile, uma coisa assim, e lá dentro no meu coração, algo mexeu lá, e eu sei que é o Espírito Santo de Deus, eu conheço, que mexeu lá dentro, e aquilo me incomodava, eu olhava para aquilo, aquilo não é meu lugar, aquilo não é meu lugar, aquilo não é meu... Por quê? Porque não é mais, porque você foi comprado, lavado, remido e selado, e Deus é misericordioso para agir e operar nas nossas vidas, porque os que são do Senhor, ninguém arrebata, ninguém vai se perder, porque quem sustenta é o Senhor, quem sustenta-nos é o Senhor. Aquela canção, segura na mão de Deus, eu entendo essa canção, mas o certo é: Deus segura nas nossas mãos, porque nós somos fracos, é Ele que nos sustenta. Feche seus olhos. Pai de amor e bondade, Deus misericordioso, que não tem o culpado por inocente, o culpado é culpado mesmo,
E o inocente só é inocentado pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor nos olha através do sangue, através da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Sabedores somos, ó Deus, que pela misericórdia do Senhor nós estamos andando, e a tua palavra nos afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, de tal maneira que elas se renovam a cada manhã. E na confiança da misericórdia do Senhor, eu lhe peço, me ajuda a caminhar, Senhor, porque a salvação está garantida em Cristo Jesus, porque todas as almas foram dadas, foram por Deus levado ao Filho. Aquele que vai até o Filho, o Senhor não vai lançar de forma alguma fora. Por que não vai lançar fora? Porque foi o Pai que deu, é presente do Pai para o Filho, de modo que o Espírito Santo age nessas vidas. Eu tenho certeza, meu Deus, que nesta noite nós estamos pregando aqui a verdade do Evangelho, que muitas das vezes não conseguem entender, mas que este conhecimento, assim como o Senhor abriu meu coração de outros, muitos tantos, nos séculos passados, atual e certamente que virão ainda, foi o Senhor que nos deu esse entendimento. Abre-nos o entendimento cada vez mais, para nós tributarmos louvor ao Senhor, dizendo: a salvação em Jesus Cristo é eterna. Convencidos, convertidos e conservados pelo poder do Espírito de Deus. Amém.